Sejam bem-vindos ao podcast Da Ponte Pra Cá, o podcast menos interessante de todo o Spotify. Então, coloque sua touca e seu bombom jack, que faz 10 graus em São Paulo. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Eduardo e nós estamos com um candidato... Prazer, meu nome é Marcos Vinícius, mas também pode ser chamado de Big B. Meu número 95. Bom, indo direto ao ponto, uma coisa que é muito importante em toda a sociedade e muito no Brasil, o transporte. Todos os seres humanos precisam se locomover pelos lugares, afinal, o Brasil é um lugar de território imenso. Eu vi que você tinha em mente algo relacionado a uma malha ferroviária. Eu queria muito saber os seus pensamentos, os seus planos sobre essa tal malha ferroviária. Bom, como você disse, o Brasil tem um território muito grande e... acho que é inaceitável o Brasil com um território tão grande depender de um tipo de transporte. E apesar de bem utilizado, ainda assim não pode depender só do transporte rodoviário. É claro. Então a malha ferroviária tem a intenção de ser mais rápida e segura. Liga os principais pontos e centros do Brasil, os centros urbanos, industriais, liga eles assim de uma forma que seja mais rápida e segura. Seria ótimo. Seria muito bom. Mas, é claro, a gente não consegue criar essas maravilhas do zero. A gente precisa de um investimento. Então, puxando esse assunto mais pro lado da economia, eu vi que você tinha intenções de mudar a forma de como os impostos vão funcionar. Você tem alguma ideia sobre juntar essa nova forma de ver os impostos para justamente colocar esses fundos nessa malha ferroviária? Como vai funcionar tudo isso? Como tudo vai se interligar? Os impostos que são pagos hoje já são altos. Isso já faz com que o Estado seja rico. A ideia é que esses impostos sejam redistribuídos de uma forma correta. Porque apesar de hoje o Estado ser rico, a corrupção faz com que não seja investido nos lugares certos, onde realmente precisa se investir. Então a ideia é que redistribua nos lugares certos e com clareza. Porque eu acho que é necessário que o brasileiro saiba onde está gastando o dinheiro que ele pagou. É claro. Então, a ideia é que redistribua com clareza. E como temos essa clareza? Por meio de notas, recibos, que iremos publicar constantemente para que todos os brasileiros tenham acesso sobre eles. Ter uma transparência seria ótimo. Sim. Né? É uma coisa que falta muito. Mas, é claro, o Brasil, como eu disse, ele é enorme. E tem vários e vários projetos, obras que estão inacabadas. Até mesmo obras relacionadas ao transporte, né? Como, por exemplo, O monotrilho, candidato. Desde 2018, esse projeto monotrilho foi proposto ao Brasil. Só que até agora, só a linha 15 Prata do monotrilho que liga a zona leste de São Paulo é a que foi construída, realmente está em funcionamento. E afinal são 11 estações e a extensão de 24,6 quilômetros. Candidato, e as outras zonas de São Paulo? Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte? Lá está construído, só que não está em funcionamento. Por exemplo, na Zona Sul, em Campo Belo. Lá temos a construção, mas não há monotrilho rodando. Bom, a ideia é que essas obras sejam concluídas, né? Eu acho que, com o dinheiro da redistribuição de impostos, seja mais fácil que sejam concluídas, porque é inaceitável, querendo ou não. Como ele disse no começo, o Brasil com a extensão tão grande precisa que as pessoas se transportem. Acho que com a redistribuição dos impostos fica mais fácil mesmo terminar essas obras. Certo? Bom, puxando para outro assunto, candidato. Segurança pública. Hoje em dia, o Brasil é um país muito perigoso. Pessoas são assaltadas, há muitos homicídios. Eu queria saber mais sobre esse seu programa de Ressurge. Eu não entendi muito bem como funciona. Bom, o programa Ressurge, inicialmente, ele foi voltado para tornar a polícia mais preparada. Porém, foi repensado com mais calma. Vimos uma outra solução para esse problema. O programa Ressurge é dividido em duas partes: os moradores de rua e os presidiários. Os moradores de rua vão ser reabilitados e preparados para voltar para a economia. Quanto aos presidiários, vai ser mais fácil pagar a estadia deles dentro da cadeia. Porque, querendo ou não, os investimentos gastos dentro das prisões brasileiras hoje são muito altos. E eu acho justo que, fazendo esses trabalhos dentro das prisões, sejam pagas o que eles consomem, sabe? Sim. Então os presidiários iriam pagar a estadia deles. Isso. Fazendo um serviço dentro do próprio presídio. Isso. Entendi. Exatamente. Perfeito. Bom, candidato, vamos então para o serviço público. Essa sua redistribuição de gastos
públicas, o que é? Bom, a redistribuição de gastos públicos é na mesma ideia da redistribuição de impostos, sabe? Tipo, os investimentos coletados com os impostos são distribuídos nas obras públicas, nos serviços públicos, e assim fica mais fácil, sabe? Porque não precisaria aumentar os impostos e nem diminuir, certo? Uhum. Candidato, quais seriam as suas outras pautas para sua, podemos dizer assim... Alguma coisa que você queira adicionar, algum plano que você tem em mente, que você acharem interessante comentar? Bom, eu gostaria de falar sobre a cultura, sobre a Lei Rouanet, sabe? Bom, o que eu quero é que a fiscalização sobre a lei, sobre essa lei em específico, seja melhor. Hoje, há muitos artistas que se apropriam do benefício que a lei proporciona só para ganhar dinheiro mesmo. De uma forma injusta. Isso. Sim. E a ideia é que haja uma fiscalização melhor para que artistas que realmente precisam se beneficiam dessa lei. E não artistas que não precisam. Então, colocaria um ponto limite até quando tal artista continuaria recebendo o benefício. Exatamente. Sim, entendi. Bom, candidato, agradeço a participação, viu? A gente tem um Instagram, nós iremos colocar uma parte desse podcast com você. Espero que você siga, vamos seguir o seu igualmente. Esse foi o podcast. Obrigado, viu, candidato? Uma boa sorte. Obrigado. Foi um prazer conversar com você. Boa sorte. Tchau.